Olá, você já deve ter visto a notícia de que o TRT de São Paulo confirmou uma aplicação de justa causa a um trabalhador por violação da LGPD. Essa notícia ganhou grande repercussão na internet porque ela é recente, agora no final de outubro, e também porque ela menciona expressamente a LGPD, mas ela vem na esteira de um posicionamento já adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho desde o ano passado. Vamos entender por que o trabalhador precisa ser responsabilizado e por que o tribunal chancelou a aplicação de uma pena tão severa. Se você tem algum cliente de advocacia que emprega pessoas, esse vídeo é para você. Sou Cristiane Heider, sou especialista em proteção de dados pessoais na União Europeia e no Brasil, e eu pesquiso esse tema aqui no doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A rigorosidade da interpretação no direito do trabalho decorre da rigorosidade que recai sobre as empresas em relação à proteção de dados pessoais. Então, em decisão colegiada recente, agora do dia 20 de outubro, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, julgando um recurso ordinário, ele confirmou a medida de rescisão de um contrato de trabalho por justa causa de um colaborador que transferiu informações da empresa para o seu e-mail pessoal. Uma planilha contendo cartões de benefício de empregados e, dentre as informações que foram transferidas para o seu e-mail, havia nome, número do CPF, número dos cartões de benefício, o valor que havia sido carregado nos cartões, local de lotação dos empregados na empresa. Essas informações são todas dados pessoais. Dado pessoal é toda e qualquer informação que diga respeito a uma pessoa natural identificada ou identificável. Então, tanto a pessoa pode vir identificada prima facie diretamente na informação, como se aquela informação, mediante a combinação com outras informações, podem ser obtidas em outros lugares, em outros bancos de dados, se ela puder conduzir a identificação da pessoa que ela se refere, ela também é um dado pessoal e precisa ser tratada de acordo com as disposições da LGPD. Assim também como o tratamento de dados. E tratamento de dados é tudo que se pode fazer com um dado. Então, o mero envio de uma mensagem de e-mail com informações de natureza pessoal é um tratamento de dados sujeito às disposições da LGPD. Para ser lícito, precisa cumprir as disposições da lei, como os princípios, direitos dos titulares. E quem presta contas disso é a empresa, que é o agente de tratamento de dados, o controlador, conforme nós vamos ver mais adiante. Nós sabemos que as faltas de um colaborador, elas podem ser sancionadas com advertência, com suspensão, que a justa causa é a mais grave nessa gradação de penalidades. A aplicação da justa causa exige um motivo que seja mesmo grave. E o tribunal considerou que o fato imputado ao colaborador de transferir para o seu e-mail pessoal informações sigilosas era algo dessa gravidade, que justificava a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Mas para que isso se configure, a empresa precisa cumprir alguns requisitos. Embora o trabalhador tivesse negado, o acordo menciona que consta dos autos que ele assinou um termo de confidencialidade e adesão à política de segurança da informação da empresa, que o obrigava a tratar de forma confidencial toda a informação a que ele tivesse acesso em função do seu trabalho e vedando expressamente diversas condutas, dentre elas a de reprodução dessas informações por qualquer meio, inclusive mediante a utilização de pendrives ou de mensagens de e-mail. E além desse termo anexado ao contrato, o próprio contrato de trabalho continha uma cláusula de confidencialidade. No entanto, no e-mail que esse colaborador enviou para si mesmo, havia mais de 8.000 linhas de informações contendo dados pessoais. Então, nesse caso, o empregado violou norma interna expressa da empresa. Isso já foi considerado pelo TST, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ato de improbidade apto a justificar a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Eu me refiro a uma decisão do meio do ano passado, de 2020, em que uma ex-bancária com 25 anos de exercício, ela foi dispensada por justa causa porque transferiu para o seu e-mail pessoal dados pessoais de clientes do banco. Mas aqui nós temos que fazer uma observação muito importante.
Observe que no caso do TRT, o colaborador negou que tivesse assinado qualquer termo de confidencialidade. Então, uma vez que o termo estava nos autos e assinado, e ainda havia uma cláusula de confidencialidade no próprio contrato, isso nos leva a pensar o quê? Que ele não tinha a consciência desses deveres, dessas responsabilidades e dessas vedações. Muitas vezes as pessoas assinam documentos sem ler apropriadamente, ou mesmo sem ler verdadeiramente, simplesmente assinam, ainda mais contrato de trabalho, elas simplesmente assinam sem saber o que elas estão assinando, a que elas estão se comprometendo, qual que é o teor, qual que é o conteúdo daqueles documentos, quais são as obrigações que elas estão assumindo. Elas só têm em mente a vinculação, o exercício ordinário, técnico ali das suas funções, mas há outras obrigações acopladas para as quais elas não se atentam, porque isso até há pouco tempo no Brasil ainda não tinha assim tanta relevância. Mas sobretudo agora com a vigência da LGPD, o modo como se realiza o tratamento de dados pessoais dentro das organizações, isso precisa ficar muito claro para todos os colaboradores. Então nós temos aqui a seguinte situação. No que tange à proteção de dados pessoais, a LGPD, é ônus da empresa demonstrar não somente que o colaborador assinou um termo de confidencialidade, de adesão à política de segurança da informação, mas que ela efetivamente promoveu a conscientização desse trabalhador e o seu treinamento no tocante ao tratamento de dados pessoais, que ele foi treinado nessas normas internas, que ele era consciente delas todas, que ele sabia como devia proceder. Então é ônus da empresa demonstrar que ela fazia esses treinamentos e que ela os reciclava periodicamente. É ônus do controlador, do responsável pelo tratamento de dados, promover o treinamento adequado do seu pessoal, dos seus colaboradores, para que eles sejam responsabilizados pelo que fazem. Um dos princípios da proteção de dados pessoais, que consta da LGPD, é o princípio da prevenção. Ele decorre do princípio, de um macroprincípio, que eu entendo como arcabouço axiológico normativo da proteção de dados pessoais, que é o princípio do Privacy by Design. O princípio da prevenção, ele é decorrência do Privacy by Design. E ele obriga o controlador, o agente de tratamento de dados pessoais, a implementar medidas técnicas e administrativas aptas a evitar, a proteger os dados de acesso não autorizado ou de situações acidentais ou ilícitas de uso inadequado ou ilícito desses dados pessoais. Então, as medidas elas precisam ser implementadas previamente. Essa exigência consta do artigo 46 da LGPD. E uma das medidas administrativas fundamentais para proteger os dados pessoais é justamente o treinamento do pessoal interno, o treinamento dos colaboradores para lidar com dados pessoais. Então não basta instituir um corpo de normas, de diretrizes, código de ética, código de conduta, senão efetivamente treinar os colaboradores em relação a essas normas instituídas, para que eles possam lidar com os dados segundo essas normas. Por mais eficazes, comprovadamente eficazes, já reconhecidamente eficazes essas normas possam ser, se os colaboradores não forem treinados, elas pouco valem. E o princípio da accountability, positivado na LGPD como princípio da responsabilização e prestação de contas. Ele exige do agente de tratamento de dados que seja capaz de demonstrar não somente a edição dessas medidas, a implementação delas, como a aptidão delas de eficácia. Essa parte aí da aptidão de eficácia é uma decorrência do princípio do Privacy by Design, porque ele exige que as medidas sejam eficazes. Então, o controlador, o agente de tratamento de dados, ele tem que ser capaz de demonstrar a implementação das medidas para a proteção dos dados pessoais e a aptidão de eficácia, que elas são aptas a produzir os efeitos que delas se esperam. E uma vez que a exigência é de eficácia, a prova de cumprimento dos parâmetros impostos pela LGPD, ela não pode ser meramente formal. Então, não basta a mera instituição das normas internamente. É preciso efetivamente treinar os colaboradores nessas normas,
para que eles apliquem essas normas. É preciso fiscalizar a aplicação efetiva dessas normas por parte dos colaboradores. Isso para efeito de responsabilização da empresa. Para reduzir ou mesmo elidir a responsabilidade do agente de tratamento de dados, no caso a empresa, numa hipótese de incidente de segurança com os dados, não basta demonstrar que os contratos de trabalho foram editados ou que os colaboradores assinaram um termo de confidencialidade. É preciso demonstrar que eles efetivamente foram treinados e sabiam como proceder. Só então a responsabilidade pode ser transferida para o trabalhador, porque somente demonstrando que se desincumbiu dos seus ônus, que o trabalhador tinha plena consciência de que não devia proceder àquele tratamento indevido dos dados, e mesmo assim o fez, é que a empresa consegue então elidir a sua responsabilidade e eventualmente conseguir não ser penalizada por esse tratamento indevido dos dados pessoais, pela conduta ilegal do seu colaborador. Lembrando que o empregado não é operador de dados, ele não é agente de tratamento. O operador é alguém, pessoa jurídica ou pessoa natural, que realiza tratamento de dados pessoais por orientação do responsável pelo tratamento, que é o controlador. No entanto, o operador, ele é uma entidade distinta do controlador. Ele está fora, é uma operação terceirizada por parte do controlador. O empregado, devido à subordinação hierárquica que caracteriza o seu contrato de trabalho, ele obriga a empresa que o contrata. Ele não é operador. É a empresa que responde pelo que seus empregados fazem, tanto perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é a autoridade de controle, quanto perante os titulares dos dados. Então, na perspectiva da LGPD, a empresa tem que demonstrar não somente que o empregado assinou um termo de confidencialidade, mas que ele foi efetivamente treinado naquelas normas, no modo como proceder em relação ao tratamento de dados pessoais. No que tange ao direito do trabalho, no entanto, pode ser que um mero termo assinado pelo empregado sirva de prova, mas se você é advogado e tem um caso desses, vale a pena levar para a Justiça do Trabalho toda a implicação jurídica do âmbito da proteção de dados pessoais como pressuposto para a aplicação das normas de direito do trabalho por violação da LGPD. A empresa é controladora, ela sempre vai responder, tanto perante a NPD quanto perante os titulares. Inclusive, o acórdão do TRT menciona expressamente isso, que a conduta do empregado gera responsabilização da empresa perante a NPD e os titulares dos dados, como forma de fundamentar a confirmação da justa causa aplicada. A decisão que eu mencionei lá atrás, do TST, a instituição bancária, ela obviamente tinha toda uma política de segurança da informação instituída, os colaboradores eram treinados nessa política de segurança e a bancária ainda assim transferiu para sua conta de e-mail pessoal dados pessoais de clientes do banco. O TST considerou que ela praticou um ato de improbidade que quebra a confiança do empregador no empregado e impede a continuidade da relação laboral por um ato de natureza grave. Nesses dois exemplos judiciais, nós temos empresas grandes que já têm por padrão políticas de segurança da informação instituídas, assinatura de termo de confidencialidade com seus colaboradores, realização regular de treinamentos e campanhas de conscientização com esses empregados, termos de confidencialidade assinados com eles para tratamento de informações sigilosas, dentre elas informações de natureza pessoal, muitos inclusive porque como operam internacionalmente, já estavam adaptados às legislações de proteção de dados pessoais de outros lugares, como da União Europeia, por exemplo. Mas agora no Brasil, com a vigência da LGPD, todos os destinatários da lei, todas as pessoas jurídicas e todas as pessoas naturais que realizam atividade de tratamento de dados, exceto quando essa atividade for em âmbito exclusivamente das relações particulares, precisam observar a LGPD, precisam instituir essas normas internas de como deve se dar o tratamento de dados
internamente e fazer o treinamento da sua equipe, dos seus colaboradores. Todas as pessoas jurídicas, independentemente do seu porte, independentemente se ofere lucro, independentemente do seu formato jurídico, todas as pessoas jurídicas e as pessoas naturais, como por exemplo os profissionais liberais, precisam instituir uma política de segurança da informação, precisam instituir normas de como deve se dar o tratamento de dados pessoais e treinar regularmente o seu pessoal interno, a sua equipe. Como mencionei antes, todos esses agentes respondem perante a ANPD e perante os titulares dos dados e precisam, inclusive, estar preparados para responder aos titulares dos dados, as demandas que eles possam apresentar, que eles já têm o direito de apresentar desde que a lei entrou em vigor. Então, a forma de reduzir a sua responsabilidade, ou mesmo de não ser penalizado na hipótese de sofrer um incidente de segurança com dados, é instituir as normas internas e realizar o treinamento do seu pessoal, da sua equipe, para que eles promovam o tratamento de dados pessoais de forma adequada, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Já se sabe que uma das causas mais frequentes de incidente de segurança de dados é o elemento humano, tanto na hipótese de erro, de acidente ou de incidente, quanto na hipótese dolosa. Há situações em que o colaborador provoca dolosamente o extravio da informação e o agente de tratamento de dados precisa instituir medidas para prevenir isso, para se precaver desse tipo de situação. E há o erro humano, que em geral vai decorrer da falta de treinamento. Nos dois casos, o responsável pelo tratamento de dados, que é o controlador, a empresa, responde perante a NPD e perante os titulares dos dados. Porque o controlador é aquele a propósito de quem toda a atividade de tratamento de dados acontece. Se não fosse ele, se não fossem os seus interesses, não haveria aquela atividade de tratamento de dados pessoais. Então ele concentra os ônus, as responsabilidades, é dele a responsabilidade primeira de proteger os dados, porque os dados são do titular e podem acarretar prejuízo para aquelas pessoas que são titulares daquelas informações. Agora é interessante notar que no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo foi afastado de forma expressa a necessidade do dolo do colaborador que enviou aqueles dados dos cartões de benefício para o seu e-mail. Esse colaborador, ele alegou que ele não transferiu esses dados para terceiros, que ele não deu a conhecer aquelas informações a terceiras pessoas. Ele insistiu que fosse periciado o seu computador pessoal para demonstrar isso. E o tribunal entendeu que aquilo era irrelevante, aquelas providências que ele queria, elas eram irrelevantes para a finalidade de demonstrar, de configuração da justa causa, porque o mero envio do e-mail para si próprio, da mensagem para si mesmo, para o seu próprio endereço eletrônico, configurava já uma infração grave a ponto de justificar a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Isso por quê? Porque é assim para a empresa. Não depende de dolo. O dolo é o quê? É a vontade, é a intenção dirigida à produção do resultado. Então, não depende de haver aquela intenção de violar a LGPD, a intenção de provocar a violação da confidencialidade dos dados, não depende disso, porque é assim para a empresa também. E esse é um ponto que precisa ficar muito claro. É a diferença entre a segurança da informação e o compliance jurídico que a lei exige. Para a segurança da informação, ocorre um incidente de segurança da informação quando há uma quebra dos pilares da segurança da informação, quando há uma quebra da confidencialidade da informação, quando terceiros efetivamente têm acesso, quando há um acesso não autorizado ao conteúdo daquela informação, ou quando há a quebra da integridade da informação, quando ela se torna incompleta, ela deixa de espelhar a verdade que
que ela representa, ou quando há a quebra a violação da disponibilidade da informação, quando ela deixa de estar disponível, ela se torna inacessível. Para efeito de proteção de dados pessoais, não é necessário que qualquer dessas circunstâncias se materialize, se concretize efetivamente para caracterizar incidente de segurança com os dados pessoais. Para efeito de aplicação do regime jurídico de proteção de dados pessoais, a mera conduta, o mero tratamento dos dados em desconformidade com as disposições, com os parâmetros instituídos na lei, já configura incidente de segurança de dados. Por que isso? Isso é decorrente do próprio princípio da accountability incorporado ao regime jurídico da proteção de dados pessoais. Porque ao conferir ao controlador, ao responsável pelo tratamento de dados, tamanha liberdade de conformação da proteção dos dados segundo a sua realidade, o seu contexto e a possibilidade dele modular as medidas de proteção de dados ao seu negócio, né? Isso, por si só, é um aumento de risco para o titular dos dados. Mas é necessário para possibilitar a dinamização da economia, que hoje é uma economia assentada em dados pessoais, na inteligência de dados pessoais. Então, a forma de compatibilizar isso, a forma de compatibilizar essa liberdade, né, para o agente de tratamento de dados, o controlador, para ele modular a implementação de medidas que possam proteger os dados, né, a compatibilização dessa liberdade, ela vem com a introdução do mecanismo do compliance, né, a abordagem baseada no risco e o compliance. Então, na medida em que aumenta o risco para o titular dos dados, aumenta o grau de responsabilidade para aquele que utiliza os dados. Então, ele tem a liberdade é com responsabilidade. Ele pode instituir as medidas e modulá-las de acordo com o seu negócio, mas ele precisa, no momento de pensar essas medidas a serem instituídas, ele precisa considerar uma série de fatores que são os parâmetros impostos pela lei. Ele precisa implementar os princípios da lei, os direitos dos titulares dos dados e precisa resguardar esses dados mediante uma boa política de governança. Então, embora esse agente de tratamento de dados vai se utilizar da segurança da informação, do conhecimento, das medidas de segurança da informação, isso tudo isso é instrumental e visa a realização de conceitos jurídicos, a implementação dos princípios da proteção de dados pessoais, dos direitos de titulares com vistas à efetiva tutela de direitos e liberdades das pessoas que são titulares daquelas informações. Uma vez que o regime jurídico da proteção de dados pessoais não exige o dolo para a responsabilização do controlador, que é a empresa, o tribunal também não exige o dolo para a responsabilização do trabalhador faltoso, né? E ele destaca que a justa causa não foi aplicada pelo envio do e-mail a terceiros, das informações a terceiros, não foi aplicado por efetivamente ter se dado causa à ocorrência efetiva de um incidente de segurança da informação segundo a própria ciência da segurança da informação. Não houve efetivamente a quebra do sigilo, da confidencialidade dos dados por um acesso de terceiro não autorizado. Mas a conduta em si do trabalhador de enviar aquelas informações para o seu e-mail pessoal, essa conduta viola a Lei Geral de Proteção de Dados e, por isso, ela é em si um incidente de segurança de dados. Então, embora não tenha dito isso, detalhado isso dessa forma, mas nós percebemos o reflexo da aplicação ao trabalhador daquilo que é o rigor da LGPD para a empresa. O envio dessas mensagens para o seu e-mail pessoal, como nós mencionamos no início, é um tratamento de dados pessoais. Então, exigia uma finalidade legítima,
específica, informada ao titular dos dados, uma base legal, a aplicação dos princípios da proteção de dados pessoais. E aqui vale ressaltar que em diversas situações o trabalhador, ele às vezes remete esses dados para o seu e-mail pessoal para dar continuidade ao trabalho em casa, né? Para produzir mais. Ele acha, às vezes, sinceramente, que está até beneficiando a própria empresa e vai ser punido por isso. Por quê? Porque ele não tem a faculdade de tomar essa decisão. E isso precisa ficar muito claro para ele. E é por isso que precisam ser feitos os treinamentos e a conscientização em tratamento de dados sobre as normas, as responsabilidades do trabalhador e as obrigações legais. E no que a sua conduta de colaborador implica a responsabilização da empresa para a qual ele trabalha. Ele precisa ter essa consciência. É muito comum o envio de e-mail equivocado, seja para destinatário equivocado, seja para o destinatário correto, mas com um anexo equivocado. E esse tipo de conduta promove um acesso não autorizado a determinadas informações que são sigilosas, que dizem respeito a dados pessoais. E percebam que a situação ela é diferente daquela do trabalhador do processo do TRT que nós estamos tratando aqui. Por quê? Porque o trabalhador, nesses exemplos que eu citei agora, ele está trabalhando normalmente. Ele está trabalhando normalmente e comete um equívoco, um lapso, que pode ser evitado com treinamento. Isso tem que ficar muito claro. A empresa não deixa de ser responsabilizada se o trabalhador comete um equívoco. No caso do processo do TRT, o colaborador, embora ele não tivesse talvez o dolo de violar a LGPD, de tratar de forma inadequada os dados pessoais, ele praticou um ato volitivo. Ele volitivamente transferiu para o seu e-mail pessoal aquelas informações sigilosas, aquelas informações que diziam respeito a dados pessoais de clientes e empregados da empresa. Então, não é um mero equívoco, é uma conduta bem mais grave que a do empregado que se equivoca. E o tribunal, então, entendeu que ela está passível de ser penalizada com a sanção de maior gravidade, que é a dispensa por justa causa. Eu lembrei agora de um exemplo com relação ao envio de e-mail equivocado, que foi na Espanha e que foi penalizado pela Autoridade de Proteção de Dados da Espanha, que foi um escritório de contabilidade que, ao enviar uma mensagem para um cliente, equivocadamente anexou um arquivo que continha dados de outro cliente. O cliente que recebeu o e-mail com o arquivo com informações que não eram suas, ele próprio foi quem denunciou o escritório perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados da Espanha. E o escritório de contabilidade foi então multado, se não me engano, em 5 ou 10 mil euros. Então percebam que eu estou falando aqui de um escritório de contabilidade, não estou falando aqui de uma grande empresa, né? E que foi denunciado pelo seu próprio cliente, que recebeu o e-mail equivocado. Ele provavelmente pensou, bom, se aconteceu comigo de receber os dados de outro, pode acontecer, eu já ter acontecido de outro cliente ter recebido as informações que são minhas, né? Então, ele já tomou uma atitude e já providenciou essa reclamação perante a ANPD. Eu acredito que, dada a consciência que o cidadão brasileiro tem dos seus direitos perante o Código de Defesa do Consumidor, que ele rapidamente vai apreender e ter a noção dos seus direitos na LGPD. E quando isso acontecer, vai ser um boom. E ele não vai deixar. O cidadão brasileiro não é uma característica sua a passividade
quando ele sabe que tem direitos ou que seus direitos estão sendo violados. Então, é muito importante que as empresas se conscientizem do seu grau de responsabilidade, dos seus deveres e passem o quanto antes a tratar dados pessoais de acordo com a LGPD, para que não venham a ter que fazer isso correndo atrás do prejuízo. Porque o princípio da prevenção, ele exige que as medidas sejam tomadas antes. Depois de ocorrido um fato ou de ter sido já denunciado na NPD, depois do leite derramado, ele vai ter que se adequar de qualquer forma e junto com isso já vem um passivo aí da aplicação de uma penalidade para tratamento de dados de forma inadequada. Então, isso pode ser evitado. E como eu disse, uma das medidas administrativas que devem estar incluídas no plano de segurança da informação é o treinamento da equipe. Agora, esse treinamento e essas normas que vão ser instituídas e nas quais os empregados vão ser treinados, eles incluem medidas às vezes muito simples, como por exemplo a instituição de senhas de acesso aos sistemas, de segmentação desse acesso, né, para que só tenha acesso a determinadas informações de caráter pessoal quem realmente precise delas por necessidade funcional. E aí, esse sistema, ele não só vai exigir a autenticação de quem acessá-lo, a pessoa ela se identifica para fazer esse acesso, como ele vai ser auditável, ele vai fazer o registro do acesso para permitir a auditoria posteriormente. Então, é possível depois saber quem acessou, em qual data, em qual horário e o que foi efetivamente feito naquele acesso. Para que essas medidas sejam válidas, é preciso existir uma norma interna de proibição de compartilhamento de senhas, de educação do pessoal interno de como utilizar a senha pessoal, que ela não pode ficar disponível, aberta para qualquer um, de quando a pessoa se ausentar da sua estação de trabalho, precisa sair do sistema, precisa fazer logout no sistema, que ele não deve deixar a senha dele disponível na gaveta, debaixo do teclado, debaixo do colado com post-it na tela. Ele precisa guardar a senha dele. Uma educação para que essa senha seja alterada. Uma exigência de troca, de substituição periódica dessa senha de acesso. Regras para a utilização de e-mail, como por exemplo, para não utilizar o e-mail corporativo para fins pessoais e não utilizar e-mails pessoais para trabalho, de não envio de dados, de informações da empresa para dispositivos pessoais e nem para e-mail pessoal. Então, regra para a utilização de pendrives, de qualquer dispositivo de armazenamento externo. Educação dos trabalhadores para que eles não abram links, né, recebidos de fontes desconhecidas. Então, são diversas normas, que aí já é do campo da segurança da informação, não é do campo jurídico, mas que são aplicação prática da segurança da informação para atender um fim jurídico, que é o de proteção de direitos, dos direitos e liberdades dos titulares dos dados. Algumas medidas são mesmo simples, né? E lembrando que elas também se aplicam aos dados em meio físico, né? Em papel, por exemplo. Então, não deixar papel sobre a mesa, deixar sempre engavetados. É uma medida simples. A forma de descarte deste papel, descarte adequado, de forma que não permitir a reutilização, proibir a reutilização de papel no verso, né? Que o papel contenha dado pessoal, como rascunho. Então, são algumas medidas que são realmente higiênicas, né? E que resguardam os dados pessoais. E uma vez não introduzidas essas medidas, que são passíveis de serem implementadas aí por qualquer instituição, e ocorrendo qualquer tipo de incidente de segurança com dados ou de denúncia perante a NPD ou a algum outro órgão, por exemplo, do consumidor, que esteja também habilitado a fiscalizar a aplicação da LGPD, a empresa ela não tem defesa. Por quê? Porque a lei institui como um princípio orientador da atividade de tratamento de dados pessoais a prevenção. As medidas têm que ser aplicadas antes, preventivamente.
E o modo como esse agente de tratamento de dados lida com a informação diz muito sobre ele. E se há uma caracterização de negligência da sua parte, de falta de respeito com os dados, porque desrespeitar os dados é desrespeitar o titular dos dados. Isso, a reincidência nesse tipo de conduta, isso pode levar à aplicação de medidas mais severas que a mera aplicação de multa, como, por exemplo, a proibição de utilização do banco de dados, né? Temporariamente ou até permanentemente. Nós temos casos aqui na União Europeia em que isso já aconteceu, que foi proibida a empresa de utilizar determinado banco de dados, porque ela usou indevidamente de forma grave. Então, todo esse rigor, né, da LGPD, todo esse rigor para o tratamento de dados pessoais que recai sobre a empresa, que é o agente de tratamento de dados, ele acaba sendo transferido de alguma forma para o trabalhador treinado. É preciso que o trabalhador seja treinado, que ele seja conscientizado, para que ele seja responsabilizado, isso no âmbito da proteção de dados pessoais. No âmbito da justiça do trabalho, do direito do trabalho, não é a minha área, mas se já existe, né, um entendimento aí assentado de que, se estava escrito, o empregado assinou, né, a presunção de que ele tem conhecimento, é assim que vai ser aplicada a LGPD lá também. Mas se não for assim, se não existir já esse posicionamento assentado, se isso já não for tranquilo, né, vale a pena levar essa discussão, porque em termos no âmbito, como eu disse, né, na perspectiva da proteção de dados pessoais, é ônus do empregador demonstrar que efetivamente conscientizou e treinou o seu pessoal para então transferir a responsabilidade, porque é o seguinte: dentre as medidas que têm que ser instituídas pelo agente de tratamento de dados, dentro da sua política de segurança, há o plano de resposta ao incidente de segurança. E esse tratamento realizado pelo colaborador do processo TRT, por exemplo, é um incidente de segurança de dados, tem que haver uma resposta. E faz parte do plano de resposta ao incidente de segurança com dados a apuração do evento, das causas, para identificação, inclusive, das vulnerabilidades e correção dessas vulnerabilidades. E a responsabilização do trabalhador infrator, do trabalhador faltoso, ela é importante, inclusive, para coibir, né, atitudes semelhantes por parte dos demais. Vai fazer parte desse processo de adequação da empresa à LGPD a instituição de um plano de resposta que inclui a apuração e a responsabilização adequada e proporcional desse trabalhador infrator, desse trabalhador faltoso. Não quer dizer que vai ser sempre a justa causa, a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Como eu disse, a medida da aplicação da sanção, da penalidade, vai ser sempre proporcional. Agora, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo entendeu, neste caso, que a falta era grave o suficiente para justificar a dispensa por justa causa. E o TRT, num outro contexto, né, porque o contexto em que ocorre o incidente de segurança com dados, ele também é importante para a avaliação do grau de risco para os titulares dos dados. O grau de risco para os titulares dos dados vai influenciar o grau da infração. O TST, num outro contexto, que é de uma instituição financeira, em que há um rigor muito grande, né, das normas internas de uma instituição financeira, os colaboradores são regularmente treinados na política de segurança da instituição, e dada a sensibilidade das informações com as quais aqueles colaboradores lidam, ele então entendeu que havia o ato da bancária, ele caracterizava improbidade e fazia uma quebra de confiança na relação laboral. Então a relação não tinha como continuar, a instituição não podia mais confiar nela
mesmo ela tendo 25 anos de casa. Mas é preciso perceber que as características desse contexto não são levadas para todos os outros. Cada caso é um caso. Mas importa que o rigor, né, exigido para tratamento de dados pessoais que recai sobre as empresas, ele tende a ser repassado para os colaboradores dessas empresas que lidam com dados pessoais. Então, eu espero que tenha ficado bem claro por que o colaborador que dá causa ao incidente de segurança com dados precisa ser responsabilizado e por que o TRT, neste caso, entendeu que a falta desse colaborador, ela justificava a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Não quer dizer que vai ser assim em todas as situações, que todas as faltas relativas à proteção de dados pessoais vão justificar uma justa causa. Não. Um dos princípios do regime jurídico de proteção de dados pessoais também é o da proporcionalidade. E isso precisa ser também levado para a Justiça do Trabalho. E a missão sua, nossa, que somos advogados, né, é dar ao julgador os elementos para que ele possa proferir a decisão judicial, para que ele possa entregar a prestação jurisdicional adequada. Então, nós precisamos de advogados muito bem informados, que estudem, que compreendam a inteligência do regime jurídico de proteção de dados pessoais, para que possam, então, contribuir para a implementação adequada, justa e segura desse regime na sociedade brasileira. Então, por hoje é isso, nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo.